Olá, então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live com um profissional que eu sempre tenho o prazer de trazer aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre como melhorar a vida dos nossos idosos, das pessoas que querem envelhecer com qualidade, com independência e com bem-estar. Então, a Aline é quiroprata, Aline, que se fala? Oi, Aline, me escuta? Eu não estou te escutando, Aline. Tá Assim, me acho que ouvindo? agora sim. Acho que vai ter que ser assim, Melhor? Aline. A gente está. Tá, agora te escuto sim. Vamos Então, tentar assim. isso, acho que fica ótimo, Aline. Então, para apresentar então a Aline Halp, que é, depois ela vai falar, vai explicar para a gente como é que se fala, se é quiroprata, quiropraxista, quiro, não sei, quero tirar essa dúvida contigo, Aline. Mas a Aline, então, ela é formada pela Fevale, né, aqui de Novo Hamburgo, e ela fez parte da graduação dela na Espanha, né, Aline? Depois tu conta um pouquinho para nós sobre isso. E ela tem especialização, então, em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas. E ela também é pós-graduada em acupuntura. Então, seja muito bem-vinda, Eline. Obrigada por ter aceito esse convite de vir aqui conversar um pouquinho comigo sobre esse tema, que, claro que eu amo, mas não necessariamente seja o teu de praxe, mas que hoje a gente possa ter uma conversa gostosa e esclarecer para o pessoal aí como é que é a atuação da Quiro. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em ter sido convidada por ti para a gente conversar um pouco. E vamos conversar com nós, que a grande parte dos meus pacientes acabam sendo pacientes mais idosos. Olha só. Em geral, o paciente chega, às vezes, mais jovens, em questão de uma dor mais aguda, e esses pacientes Uhum. mais idosos, eles se tornam mais frequentes ao ponto que eles começam a ver a qualidade de vida que eles começam a ganhar no dia a dia. Claro. Então, temos bastante assunto para essa manhã. Show de bola, então. Então, Aline, me tira essa dúvida, porque tu sabe que eu fiquei o tempo inteiro angustiada, que eu não sabia como é que eu ia te apresentar e como é que se fala. É quiroprata, é quiropraxista? Essas palavras existem, porque para mim é muito novo. Nós somos quiropraxistas, mas é comum sermos chamados de quiropratas, né? A gente Uhum. é chamado de vários, né? Então, é a quiropraxia, que eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que é uma deixa muito boa a gente conversar isso, porque no Brasil, a quiropraxia, ela só existe em duas universidades, que é a Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, e em São Paulo, na Embimuru, são duas universidades, que são 5 anos de graduação de nível superior, onde a gente estuda as articulações, a gente foca nas articulações. Apesar de que as pessoas nos conhecem por tratar dor nas costas, mas a quiropraxia ela trabalha com tudo, né? É dor articulado, é dor no ombro, cotovelo, punho, pé, joelho. E às vezes ela acaba sendo só focada muito na quiropraxia, na dor nas costas. Acho que as pessoas acabam conhecendo mais porque é um tratamento, acho, não sei, Aline, eu posso estar equivocada. Eu nunca fui num quiro, vou ter que ir aí te conhecer um pouco mais. Mas eu sempre escuto as pessoas dizendo: ah, eu vou na quiro porque ela resolve a minha dor nas costas. Como se você colocasse no lugar alguma coisa. É isso que acontece? Como é que funciona?
Então, Vanessa, é mais ou menos isso mesmo que a gente faz. Então, organizar aqui. O que a gente vai trabalhar, né, nas nossas articulações? O que a quiropraxia ela faz, né? A gente às vezes acaba, eu brigo com meus, eu faço o balanceamento em geometria, nossa coluna. Por que isso? Ó, aqui a gente tem a nossa coluna, nossa coluninha, né? Sim. Então vamos trabalhar aqui mais na região da lombar, né? O que a gente tem aqui? Nós deveríamos manter a nossa coluna bem alinhadinha, né? Todas certas, bem alinhadinhas. Com uma postura, dormir de forma inadequada, esforço, né? Uma má alimentação, um excesso de peso. O que ela vai acabar gerando? Alguns desalinhamentos, né? Tombos também que a gente cai, a gente começa a gerar esses desalinhamentos. Quando a gente gera esse desalinhamento, que a gente chama, a quiropraxia chama de subluxação. Não chega a ser sair fora do lugar. É um pequeno desalinhamento que ele vai causar o quê? Uma leve compressão no nosso nervinho. Então, se ela acaba sendo pressionada aquela região, a gente acaba forçando aquele nervo e levando a informação de forma errada para o resto do corpo. Claro. Que, na verdade, o que a gente precisa saber, né? São vários os fatores que podem adiando essa dor na coluna, dor nas articulações. A nossa coluna, ela serve para quê? Para proteger a medula, né? De qualquer tombo, de qualquer movimento inadequado. Só que quando a gente começa a gerar exercícios repetitivos, a gente pode começar a fazer uma sobrecarga. E isso, a longo prazo, acaba gerando uma hernia de disco, né? Acaba dando um desgaste e acaba sentindo as dores. Então, a quiropraxia ela vai trabalhar aí, bem na parte articular, né? A gente vai colocando no lugarzinho. Porque às vezes o paciente chega aqui no consultório e diz assim para mim, não sei se é para mim, né? Não sei se eu posso fazer, é perigoso, né? Brevemente, depois de uma a gente vai ver quais são as melhores técnicas para o paciente, né? O paciente que tem uma osteoporose, a gente não vai poder ajustar como geralmente a gente vê, que é manual, né? Ajuste manual na cervical, tem um ossinho mais fragilizado, então a gente vai acabar não levando um trauma para o paciente, né? Ou machucando, deixando aquela região mais sensibilizada. Então a gente usa técnicas para que evite esse desconforto no paciente. Certo. Tá tremendo aí também essa tela? Tá tremendo. Vamos ver. Será que eu vou ligar o telefone também? Oi? Será que eu ligo no telefone? Eu acho que dá para tentar, Aline. Vamos. A gente espera um pouquinho, Aline, tenta conectar pelo celular, só para vocês entenderem, pessoal, a Aline está com um pouquinho de dificuldade no computador e eu sugeri para ela tentar usar o celular, só que daí acho que fica ruim para ela conseguir mostrar o osso, né? Conseguir mostrar a coluna, mas vamos ver se a gente consegue melhorar isso para vocês. Olha só, deixa eu tirar ela daqui. Isso, acho que agora sim, Aline. Arranja uns livros aí para colocar em cima, segurar o celular. Isso. Melhorou. Então, Aline, deixa eu pegar um gancho disso que tu estava falando, porque eu acabo tendo muitas mulheres que têm osteoporose e que já me relataram que não foram ao quiro justamente por medo de machucar. Então, explica um pouquinho para a gente, assim, pelo que eu entendi, existe algum risco, precisa ser realmente alguém que seja capacitado para fazer esse trabalho, enfim, né? E quais os benefícios para a osteoporose? Né? Tem algum benefício para a osteoporose? Serve como tratamento ou não? Eu sou de uma meus pacientes já têm esse costume, né, de saber o que eu prezo muito. Qualidade de vida. Isso vai ser para todo mundo. Pacientes que vêm, que é jovem e tem filho, e o filho entra na consulta, o que eu vou fazer? Começar a, desde pequenininho, mostrar que a gente precisa ter qualidade de vida. Porque o que acontece? A maioria dos meus pacientes são idosos. E começar a criar um novo hábito
Depois de mais idoso, já não está trabalhando, já tem uma artrite, já tem uma artrose, já tem uma osteoporose. Então, claro, né? Isso a gente tem que vir aos pouquinhos para que a gente chegue na terceira idade com mais consciência corporal, com a musculatura mais firme, né? Ou saber o porquê que aquela osteoporose ela tá gerando ali. Claro, né? Acontece, né? Às vezes a pessoa vai fazer, a gente descobre que tem. Mas que a gente tem que fortalecer aquela musculatura. A quiropraxia, ela vai trabalhar como, né? Com o paciente que tem osteoporose, por exemplo. Se a gente tem as vértebras desalinhadas, a gente foca nas vértebras, mas poderia ser um joelho, a cabeça do fêmur, né? Alguma articulação que ela está desalinhada, o que ela vai estar gerando? Vai estar gerando estresse em outras musculaturas, porque a gente vai estar não trabalhando de forma 100% os músculos, né? Os músculos, eles têm que trabalhar de forma igual, senão a gente começa a ver uma compensação, né? Não trabalha tanto a musculatura das costas, a gente anda um pouquinho mais cifótico, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre a musculatura das duas formas. Como que ela vai ajudar na osteoporose, por exemplo? Mantendo as articulações alinhadas, a gente vai trabalhar os músculos de forma exata, né? Então, num exercício físico, por exemplo, ela vai trabalhar a musculatura da mesma forma, né? Tanto a parte anterior, parte superior de musculatura. Então, quanto mais a gente tiver aquela vértebra desalinhada, aquela articulação alinhada, a gente vai estar forçando menos essa articulação, ela não vai estar sofrendo algum tipo de desgaste. Porque o desgaste, ele não começa do dia para a noite. O desgaste é aos pouquinhos, ele está desalinhado, a gente está fazendo compensações, e aí quando a gente vai avaliar o paciente, ele já chega com o exame e já tem um desgaste grande, uma cifose, por quê? Porque ele acaba criando uns movimentos repetitivos, né? E para ele aquilo não dói, e infelizmente a dor ela não chega no dia que a gente judia, não é? O dia que fiz um movimento errado vai começar a dor. Não, isso vai ser a longo prazo, isso vai ser daqui 10, 20, 30 anos, vai fazer um exame de imagem, vai aparecer uma hernia de disco. Que se a gente tivesse cuidado, prevenido, talvez hoje a gente não tivesse com essa condição, né? De estar sentindo por uma perna, de estar puxando, de estar sentindo ciático. E me diz uma coisa, Aline, quando a gente vai na quiro, a gente é um tratamento que se faz, são várias sessões, é uma sessão que vai... Porque eu escuto muito falar, não, eu fui na quiro e resolvi os meus problemas, né? E as pessoas vão a cada 3 meses. Então, qual é a constância, eu digo, ou claro, vai depender do tratamento, mas explica um pouquinho pra gente como que isso funciona. Isso é bem comum acontecer no consultório. Às vezes, na primeira consulta, o meu paciente vai perguntar, mas eu vou ter que vir quantas vezes? Depende, né? É claro que eu gostaria de que o paciente conseguisse entender e falar assim, vai vir numa e vai zerar. Mas há quanto tempo aquela dor ela tá ali? Né? Aline, eu tenho há 10 anos essa dor. Essa dor vive comigo faz 20 anos. Ela é minha. Não, a gente está acostumada a estar com dor. Porém, a dor ela não é nossa. A gente tem que trabalhar para que a gente evite. Agora tu falou do como a gente é acostumado, né? Como as pessoas... eu me impressiono como as pessoas se acostumam a viver com a dor e não se dão conta do quanto a gente pode tirar as dores do corpo, né? Não é normal sentir dor, pessoal. É exatamente isso. É uma coisa normal. Tô com a dor de sempre. Não, o de sempre não existe. Tu não pode estar com essa dor, né? Essa dor ela não tá ali. Tu acabou gerando aquela dor, né? Então, o que eu sempre falo para o paciente? A melhora dele, ele está relacionada, né, com a melhora que ele vai querer para ele também. Porque todo paciente que procura um atendimento, ele quer melhorar, ele não quer mais ter aquele desconforto. O problema é que mudar hábito é muito difícil. Então, Aline, mas eu vou vir aqui. Todo o tratamento ele precisa que seja feito pelas duas partes. Eu vou dar o meu melhor para o meu paciente, eu vou passar as melhores propostas, os melhores exercícios, os alongamentos, né? Tudo a gente vai passando. Só que se o paciente não conseguir chegar em casa e executá-los, bom, então vai ser um pouquinho mais demorado o tratamento. Ele vai ter eficácia, mas vai ser um pouquinho mais demorado, porque ele vai me ver uma vez na semana, enquanto eu peço que durante a cada 2 dias faça um alongamento, né? Faça uma bolsa de água gelada, uma bolsa de água quente, dê uma volta na quadra. Por quê? Para a gente começar a criar hábitos, né? Porque o nosso músculo, ele é muito inteligente. A nossa coluna, ela é muito forte. Quando eu falo com um paciente que chega em crise, né, com um senhorzinho que chega em crise, e fala, olha, tu vai ter que começar a cuidar para fazer tal movimento. Às vezes ele fala, mas a minha coluna é forte. Ela é forte. Só que ela era forte quando a gente não estava lesionado. Hoje a gente está lesionado. Então, se a gente seguir fazendo aquele movimento de agachar em vez de agachar certinho, começar a sentir as costas, a dor dele não vai melhorar. Mas não é porque a coluna é fraca,
É porque ele já tem uma queixa, ele já está com uma disfunção naquela região, que ela vai cada vez agravar mais. Então, ou a gente cuida e começa a criar uns hábitos sadios, hábitos novos, ou aquela dor ela vai só cronificar. Então, é a mesma história de eu passar, vamos dormir geladinho, né? Botar o travesseirinho entre os joelhos. Às vezes eu começo a falar isso quando a mãezinha vem com uma criança de 15, 16 anos, já passa. E a mãe fala, não, dorme todo atravessado. Não é o fato dele estar dormindo hoje torto que vai dizer que ele vai ter uma dor nas costas. Mas a gente vai criar hábitos bons, sadios, que possivelmente, quando ele tiver 30, 40, 50 anos, tem que trabalhar sentado no escritório, não vai soltar a lombar e não vai começar a sentir. Então, a gente está evitando que a gente acabe judiando aquela articulação. E Aline, agora eu fiquei curiosa, por que dormir com alguma coisa entre os joelhos? O que isso tem a ver? Explica aí pra gente. Vou mostrar, então. O que a gente tem? Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Dá pra ver meus joelhos? Dá pra ver. Ó, o que a gente tem? O nosso quadril, ele é muito mais largo que os meus joelhos. Se eu encostar os joelhos, o que eu tô fazendo? Tá vendo que ele fica envergado? Certo. Se eu dormir de ladinho, né? Se eu deitar lá de lado, o que meu joelho vai fazer? Ele vai estar forçando toda a região do quadril para ir lá para frente. Aí o paciente fala, não, mas eu boto o joelho lá para frente. A mesma coisa. Se eu tô de ladinho e eu jogo o joelho lá para frente, onde eu vou sentir? Região do quadril. Não que só dormir dessa forma vai começar a te ocasionar, mas paciente que já tem um desconforto, já passou o dia inteiro com aquela dor lombar e vou deitar para ficar, deveríamos ficar 8 horas dormindo, o que ele vai gerar? Mais estresse na região da lombar, né? Então, como a gente tem ele muito mais desalinhado, se a gente colocar um travesseirinho, já evita dor no joelho, né? Botar um travesseirinho quando a gente dorme de lado, vai estar evitando. Ou, por exemplo, paciente dorme de bruço. Ah, mas eu gosto, é confortável. Eu também achava super confortável. Tanto é que eu tenho uma professora da universidade, que eu lembro da aula que ela deu isso, e eu ainda comentei com uma colega minha, nunca vou deixar de dormir de bruço, porque é a melhor coisa. Até tu ter a primeira dor e tu falar, minha professora falou mesmo. Porque o que ela acaba causando? Não é o bruço que vai ficar te incomodando, só que ela faz, né? A gente tem que ter a lordose, a gente tem que ter aquela curvinha lá na coluna. Se a gente dormir de bruço, o que ela vai fazer? Ela vai apertar mais ainda. Então, o paciente que já está com dor e vai dormir de bruço, vai sentir desconforto. Então, a gente tem que tentar criar hábitos sadios para que isso não venha ocasionar. Então, uma coisa que eu peço muito para os meus pacientes é a questão de exercício físico. E a gente tentar, como profissional, colocar algum tipo de exercício no paciente, porque, na verdade, acontece. A gente, por exemplo, a gente não fez exercício a vida toda. Aí tu vai num lugar e pede para que comece a fazer exercício, né? É difícil, até tu criar um hábito, até tu gostar, né? É a mesma coisa quando a gente vai lá na Nutri. Tem alimentos que a gente não gosta. Tá, mas não gosta por quê? Porque eu não gosto. É a mesma coisa de exercício. Tem coisas que a gente acha que a gente não gosta, né? Não vou dizer que eu levanto super cedo de manhã, vou treinar. Não, mas tem que tirar um tempo do teu dia para te organizar. Ou a gente vai ter que trabalhar com prazer, né, com exercício físico, para que a musculatura ela fique firme e não machuque os nossos ossos e não vá machucar depois o nosso ligamento, o nosso nervo. Ou a gente vai ter que trabalhar quando o paciente estiver com dor, agora tu vai ter que fazer exercício físico. Agora tu vai ter que fazer fisioterapia, agora tu vai ser obrigado a fazer uma natação. Por quê? Se o músculo ele não estiver firme o suficiente, quem vai sofrer vai ser a nossa articulação. Porque quem estabiliza ali vai ser a nossa musculatura. E a mesma forma que quando o paciente vem aqui para mim bem gordinho, e eu falo, olha, você tem que começar a conversar com a Nutri, fazer consultas. Não, mas eu só tô com dor nas costas. Bom, tu tá sobrepeso. Teu joelho é uma articulaçãozinha que ela vai forçar. Tu acha mesmo que ele vai aguentar? Mas tá doendo o pé, eu viro muito, tá, mas e o tamanho que tá teu corpo, né? Uma coisa é a gente manter o nosso corpo, né, no peso ideal. Outra coisa é que tá sobrepeso. A tua articulação ela vai sofrer. Né? Então, isso é importante a conscientização. Então, eu sempre digo, né, Aline, as pessoas não se dão conta de que 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 10 quilos é peso, né? Eu digo, é realmente peso que a gente carrega mais no corpo. Então, eu digo,
o corpo vai sofrendo as consequências decorrentes disso. Então, claro, se tu tiver mais leve, né, a gente prefere carregar o quê? Uma mochila de 2 quilos ou uma de 10? Olha, eu prefiro a de 2, porque a de 10, né, vai me doer. Então, eu digo assim, perder peso é isso, vai aliviar tudo, né? Não só a circulação, mas também a parte estrutural ali do corpo, né, Aline? Então, realmente, as pessoas precisam se conscientizar de que um corpo leve, né, que nem eu digo, muitas pessoas obesas dizem assim, mas os meus exames estão todos ótimos. E tem muito obeso que tem os exames ótimos, né? E tudo certo. Mas eu digo assim, mas e o peso que tu tá carregando? Se tu tirar 20 quilos do teu corpo, será que as tuas dores não vão reduzir? Né? Realmente, eu digo, né, Aline, a gente trabalha com uma área onde a gente passa o tempo inteiro precisando reeducar uma vida que foi desregrada. Exatamente. Por isso que a melhora, decorrente das consultas, né, que a gente já perguntado, quantas vezes? Bom, paciente, por exemplo, que foi um entorse ou que caiu jogando futebol, né, ou um paciente que é uma dor mais aguda, né, não estava com aquela dor, ela gerou. Eu tenho paciente que vem uma vez no consultório e manda mensagem, Aline, estou 100%. Mas o paciente que faz exercício físico, tem um bom condicionamento físico. Pessoas idosas, a gente diminui a dor. Claro que tem paciente que em uma consulta sai super bem, né? Não para uma artrose, né? Mas a artrose já sente melhora, né? Na hora de subir uma escada, de abraçar, que eu acho que isso é importante, que é a qualidade de vida. Às vezes o paciente chega e fala, Eline, eu não melhorei tudo que eu queria. Eu sei, mas a gente faz passinho de formiga, né? Aos pouquinhos tu vai te organizando, tu vai começando a criar mais uma consciência corporal e aquilo ali vai melhorando. Então a gente tem que ver há quanto tempo tu tem aquela dor, há quanto tempo tu tá cuidando daquela dor, tu tá vendo de verdade aquela dor. Por quê? Porque às vezes o paciente volta aqui e eu pergunto, tá, e aí, como é que foi, né? Tem dormido bem, dormido geladinho? Não, ando arrumando a minha hortinha, daí eu fico agachada. Tu tá agachada, tá reclamando do joelho, tá agachada. Mas ele não tá mais doendo. Por quê? Porque como quando começa a melhorar, a gente acaba esquecendo, né, das coisas positivas, começa a forçar, tipo, mas tem colocado um banquinho, né, lembra? Teve dor no joelho, se ficar agachada dessa forma, acaba gerando um desgaste, né? Então, tem pacientes que tem melhora muito rápida. Tem pacientes que às vezes a gente tem que ver mais vezes, né? Mas o importante, principalmente para o paciente da terceira idade, é o quê? Ele vê que ele consegue não ter dor e diminuir a quantidade de medicamento. Porque a gente acaba criando um hábito que, infelizmente, é muito ruim, que é o quê? Tu tá mascarando aquele sintoma. Uma artrose, a gente não vai conseguir zerar, né? A quiropraxia não vai zerar isso. Sim, ela vai fazer o quê? Vai dar uma melhora para o nosso paciente, né? Vai diminuir as queixas, vai diminuir inchaço. Só que esse paciente, ele acaba pensando, né? Não, se eu tomar remédio vai aliviar. Não sou contra o medicamento. Várias vezes o paciente manda mensagem, eu não posso atender, eu falo, toma o que você está acostumado a tomar, né? Porque eu não sou a médica, não sou eu que receito o medicamento para o paciente. Bota bolsinha de gelo, dependendo, bota bolsinha de água quente, a gente conversa. Mas o que é importante? Ele tratar, né? Ele precisa mexer ali. Então, ele vem na quiro, a gente mexe naquilo ali. Eu gosto de trabalhar, né? Não são todos os profissionais que são dessa forma, mas eu gosto de trabalhar muito parte muscular. Então, o que eu faço? Eu alinho a coluna do meu paciente, né? Com várias técnicas, né? A gente tem uma maca especializada para o ajuste articular, não é qualquer maca, né? Então, a gente ajusta aquela região do paciente, ou com o aparelho, ou com a mão, dependendo do paciente. Porque tem paciente da terceira idade que a gente ajusta manualmente, né? A gente faz os testes. Na primeira consulta, a gente vai fazer o quê? Os testes, se tiver exame de imagem do trás. Então, a gente vai avaliar o paciente, ajusta manualmente. Tem vários que gostam, às vezes tem alguns vovô que eu vou ajustar. Eu tenho um aparelhinho, que ele também, o que ele serve, essa pistolinha aqui? A gente ajusta lá na nossa articulação. Então, a gente pega, né, o que a gente quer ajustar, porque a gente pode ter vários, a gente pode ajustar, né, ou no processo transverso, processo espinhoso, cada articulação a gente pode ajustar onde a gente for mais confortável para o paciente. Então, a gente vai posicionar lá e vai dar um clique. Dá barulho, que não dá em nada. As crianças, os bebês, a gente também usa eles com os bebês. Olha só. E tem paciente que, às vezes, né, a gente acaba mudando as técnicas, né? O paciente, eu senti que não teve, talvez, uma melhora tanto quanto eu gostaria. E eu mudo a técnica. Ele fala, tu não vai fazer aquele de puxar o pescoço? Eles gostam disso, né? Então, é importante saber que depois da primeira consulta, dessa avaliação,
o paciente não tem contraindicação nenhuma, não tem nenhuma bandeira vermelha, a gente vai poder usar a técnica que vai ser mais confortável para ele. E eu gosto de trabalhar a parte muscular. A parte muscular a gente pode usar o quê? Tem algumas técnicas que eu gosto. Tem uma que é wrestling, a gente chama, que a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir a musculatura, né? Tem paciente que é mais idoso, né? Claro, tem os sedentários, mas tem os que fazem exercício físico, né? Eles fazem. Notam que ficam super bem. Falam, nossa senhora, tirou um peso das costas, né? Tem um outro aparelhinho que a gente usa, são várias biqueiras que a gente vai usando. A gente posiciona lá, trabalha, né? Tem 6 velocidades, aí a gente vai trabalhando, né? Região da coluna. Tô imaginando, Aline, que tu tem uma caixa de ferramentas aí. Às vezes, eu posto no Instagram, faço um videozinho no Instagram e às vezes alguns pacientes falam, gente, se eu for aí eu não tenho coragem, para essa sala de tortura. Não, né? Cada paciente tem um limiar de dor. É claro que um paciente que é um atleta, por exemplo, ele está mais acostumado a gente trabalhar mais forte. A minha mãe tem artrite reumatoide, né? Tem uma doença autoimune que se eu apertar muito, lesionar a musculatura, ela vai ficar 5 dias dolorida. Vale a pena? Né? Não vale a pena, né? Então, a gente vai avaliando cada paciente da melhor forma para que ele tenha um resultado positivo. Então, por isso que eu falo, a importância de fazer um alongamento, né? Ah, mas é tão pouquinho alongar. É muito pouquinho, mas pensa, se ele nem alongar, é o melhor o quê, né? Então manda alongar, né? Vamos alongar a musculatura. Exercício físico e alimentação é imprescindível, né? E Aline, me diz uma coisa, eu ainda tenho a impressão que a gente fala muito da quiro puxando para a coluna, né? Mas a quiro não resolve só a coluna, né? Exato. A quiro trabalha com todas as articulações. Uma que ultimamente anda aparecendo bastante, que eu gosto muito de tratar, eu trabalhava em Porto Alegre, na verdade, as clínicas que eu atendo, acho que todas são de dentistas, né? Mas eu trabalhava numa clínica em Porto Alegre, que era especializada na articulação temporomandibular, né? Lá nos carrinhos. E achei muito legal, porque uma vez porque é falta às vezes, de contato mesmo, né? A dentista estava conversando, a gente estava tomando café e eu comentei com ela, eu digo, nossa, a quiropraxista ajuda muito na TM, né? Com a disfunção. E aí, depois disso, a gente foi vendo, e eu comecei a falar, não, só um pouquinho, preciso contar mais do que a Quiro trabalha, porque como ela é nova no Brasil, ela veio para cá em 2002, ela é muito recente aqui no Brasil, a formação dela. Então, as pessoas, de fato, não sabem o que pode melhorar. Trabalha com articulação. Tá, mas a gente, às vezes, não se dá conta. É articulação, o punho é articulação, né? Túnel do carpo, a epicondilite lateral. E, às vezes, a gente não se dá conta. Então, tudo que movimenta. E aí tem aqueles nichos, né? Tem pacientes que joga beach tênis, que joga pádel, as dores, geralmente cotovelo, né? Aqui em Santo Antônio eu tenho muito paciente que joga beach, acho que eles vão aí contigo também, né? Eu tô em Santo Antônio também, ó. Eu atendo o pessoal daqui de Osório, que joga. Que joga também. Pádel, que joga. E isso é muito importante, por quê? Porque é toda articulação, né? A gente vai trabalhar. É joelho, é pé, né? É ombro, o ombro aparece muito. E tudo isso aqui que eu faço, de novo, aquele link, né? O exercício físico, né? Esses pacientes, claro, que às vezes se lesionam porque fazem exercício, às vezes fazem daí que começa, né? Um alongamento, né? Não vamos começar a jogar gelado, né? Dá uma esquentadinha lá, dá uma aquecida, né? Movimenta a articulação. Mas a gente trabalha com todas as articulações, né? Então, a costela, né? Tem paciente que já tirou a costela fora do lugar. A única coisa que a gente avalia isso no primeiro dia que o paciente vem, que são essas bandeiras vermelhas que os pacientes podem ter, mas a quiropraxia ela não tem uma contraindicação, né? Não pode, né? Tal paciente não pode. São ajustes que a gente vai ter que avaliar quais são as melhores técnicas, né? Para ver qual vai ser o melhor tratamento para ele. Tem paciente que gosta, né, de vir aqui e falar, não, pode apertar bastante porque eu não sinto dor. Não é a dor que vai gerar a melhora no paciente. Libera a musculatura. Pode apertar. Que é comum o paciente chegar aqui e achar que a gente faz massagem. Massagem, ela trabalha de uma forma... Uma forma global, né? Trabalha toda a musculatura. A quiropraxia ela não vai trabalhar toda a musculatura do paciente. Alguns músculos a gente trabalha, né? Vai trabalhar o trapézio, né? Bastante cefaleia tricional, bastante tensão, paciente muito ansioso. A gente vai mexer com toda a musculatura do trapézio. Mas não é aquela coisa de chegar no consultório, né? Aí, às vezes, tira a roupa e massageia todos os músculos. Não. O paciente vem com uma dor cervical, a gente vai alinhar a cervical, ajustar a cervical,
vai liberar a musculatura que está estabilizando, porque na maioria das vezes o paciente está trabalhando com o pescoço lá na frente, né? Aí sente aquela dor aqui, sente a dor aqui, sente o peso nas costas. A gente vai trabalhar a musculatura que tá... Já vou até me arrumar aqui, que eu tava assim. Tô só cuidando aqui, ó, como é que tu tá parada aí. Vou me alinhar, vou me alinhar. A gente vai mexer nos músculos que estão causando aquele desconforto, né? Claro que é bom, às vezes, mas aperta aqui, né? Ou mexe aqui. Mas para dor, aquele músculo está sendo importante, né? Aquele músculo está realmente tendo ligação. Afinal, os músculos todos eles se interlaçam, né? Então, tu vai mexer, por exemplo, paciente que chega com uma dor lombar, a gente vai mexer na musculatura de glúteo. Muitas vezes a gente trabalha com o ilho-psoas, né? Os músculos que também estabilizam pela frente. Então, a gente vai liberar aquela musculatura, que muitas vezes tem contratura, ou a gente anda mais compensado, né? Então, isso eu acho que é importante a gente ver. A bolsa, né? A bolsa. A bolsa é sempre, né? E aí, às vezes, eu vejo as crianças, eu atendo aqui em Osório, na frente de um colégio, as crianças chegando só com um ladinho da bolsa, que assim, né? Mal sabem que vai começar a criar uma escoliose, né? Então, poxa, mãezinha, 2 lados, né? A gente tem que ter esses cuidados. E que eu sei que quando a gente é pequena é ruim quando a mãe xinga, né? Senta direito no sofá, Guri, olha esse telefone. Só que é aí que a gente vai criar os hábitos corretos, que nem incentivar na alimentação, né? No exercício. E Aline, agora eu fiquei pensando que nem o celular, né? É um que a gente está sempre lá embaixo olhando, né? Qual seria a forma correta de segurar? Como é que a gente vai evitar? Porque eu acredito que tenha já muita gente que tenha dor nas mãos, né? De ficar no... Cadê a câmera aqui? No dedão direto. Muito, 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 muito. E eu acho engraçado porque às vezes a gente fala que o santo de casa não faz milagre, né? Eu tenho a minha irmã que trabalha pelo computador e sei lá, então ela tá o tempo todo, né? Um monte de computador, telefone, e ela começou a dizer que tava uma dor na mão, uma dor na mão, e foi o que eu falei pra ela. Isso aí é de telefone. Não é. Só que ela tem o costume de usar só o dedão. Esquece que tem uma outra mão para estar usando em conjunto. Claro que às vezes a gente precisa estar com pressa, vou ficar segurando aqui assim. Não, mas é importante porque uma coisa que é muito comum e a gente vai cansando mesmo, até durante o trabalho, quando a gente senta, a nossa coluna ela é uma só. Por mais que fala, não, mas eu cuido da lombar. Se tu cuida da lombar, tu tá cuidando da cervical. Se tu não estiver estabilizando a coluna lombar, sentadinha, o teu pescoço vai ter que ir lá pra frente. Ela é uma só, a gente vai compensar. Então, já começa lá no sentar no serviço. Se a gente não sentar bem em cima, lá dos isquios, que são os ossinhos que a gente tem lá no bumbum, encontra os ossinhos e senta. A gente fala, senta com o bumbum bem aberto. Quanto mais sentadinha, confortável a gente tiver, o que a gente vai fazer? O resto da coluna ele vai estar bem posicionado. Se não, o que a gente acaba fazendo? Pescocinho, para mexer no telefone, geralmente a gente faz o quê? Vai lá para frente. A nossa cabeça, ela pesa em torno de 6 a 8, 10 quilos. Se ela estiver bem alinhadinha, a gente é super forte, como eu falei. Nossa coluna, ela sustenta super. Se a gente tiver com aquela vértebra mais para frente, né, mais anteriorizada, o peso todo que a gente vai sentir é em cima daquele ossinho de cima, né? Aquele ossinho que é mais proeminente, que é uma vértebra de transição. É comum, às vezes o paciente fala, tem como tirar esse osso que tá para fora? Não, é uma vértebra que é uma vértebra de transição que muda de pescoço, né, para dorsal, de cervical para dorsal, e ela está relacionada muito com a nossa genética. Então, se a avó tem ela mais proeminente, mais para fora, possivelmente a gente vai ter. A minha avó tinha, né, muito. A minha mãe também tem. Mas então eu vou ser obrigada a ter? Se a gente fizer um raio-x, provavelmente a minha também é. Só que o que eu começo a fazer? Eu trabalho a parte postural. Em vez de ficar com o pescoço lá para frente, onde o cucuruto lá, o cupim aquele famoso, vai estar aqui, o que eu vou fazer? Em vez de ficar com o pescoço lá para frente, eu vou posicionar ele para frente, né? Eu vou fazer uma retificação para não ficar forçando. Perfeito. Trabalhar muito tempo sentada. É desconfortável, a gente cansa também. Quem sabe vamos começar a botar uma almofadinha ali na região da lombar. Por quê? Para dar uma estabilidade melhor. Para a gente não ficar se soltando. Porque todos os cuidados que a gente tiver com isso, a gente vai estar diminuindo o desgaste, né? Um futuro desgaste, diminuindo uma possível artrose, que vai ser o desgaste maior ainda.
consequentemente vai estar diminuindo a dor, né? Ter dor é uma coisa que não é comum, mas pode ser que um dia ou outro a gente faça um movimento brusco, vai sentir. O problema é esse desgaste que a gente está gerando na nossa coluna. E se o nosso músculo não estiver bem firmezinho para segurar, vai acabar machucando, né? Lesionando um disquinho, machucando o disco, gerando uma herniazinha de disco. O que é? Mostra aí pra gente, Aline, o que é a tal da hérnia de disco? O que ela faz? Como é que ela fica na coluna? Ó, os nossos discos intervertebrais é os que fazem como se fosse uma esponjinha entre as que amortece, né? Exatamente, é o que amortece. Por isso que a gente pode pular, né? Machucar. Ele não vai machucar, ele vai fazer um amortecimento para a gente não machucar. Todos os ossos, entre as articulações, a gente tem, né? Ou a gente vai ter uma bolsinha, ou vai ter para ter o líquido sinovial. Sempre tem, nunca pode ter osso com osso. Se é osso com osso, já tem um desgaste, né? Já tem uma artrose ali, não pode ter. Então, o que a gente faz? O que a gente tem ali? A gente tem esse disquinho que ele vai poder fazer esse movimento, né? A gente vai estar forçando. Que, como eu falei, ele é super forte. O que acaba acontecendo? Com um excesso de exercícios repetitivos ou que não sejam de forma correta para a gente estar fazendo, a gente vai acabar gerando um desgaste. E aí, o que ela faz? Ela acaba criando... Consegue ver? Uhum. As bolhas? A bolinha. Isso é uma hernia de disco. E aí ela tem vários graus, né? Ela pode ser menorzinho, abalamentinho, ou quando ela fica grandona, ela acaba até estourando, né? Por isso que a gente tem que segurar. Às vezes o paciente chega no consultório e fala, meu Deus, eu tenho uma hernia de disco, meu Deus do céu, e agora? Calma, né? Sem pânico, o que tu vai ter que fazer? A partir de agora, tu vai ter que mudar os teus hábitos, né? Exercício físico é um remedinho, tu vai ser obrigado a trabalhar a musculatura. Por quê? Se a gente tem essa herniazinha de disco já, ou um desgaste que seja numa articulação, quem está na volta desses ossos todos? O músculo. Quem vai conseguir nos estabilizar? A musculatura. Então, é por isso que é importante a gente falar tanto em fazer exercício para estabilizar ou para fortalecer. Por quê? Se os ossinhos eles estão aqui, os músculos eles estão aqui para nos proteger. Então, o dia que a gente for fazer um movimento errado, vai ficar com uma dor muscular, vai dar uma contratura. É muito mais fácil, muito mais rápido de ser tratado. Então, por isso que é importante a gente fortalecer. E exercício físico não tem idade para a gente começar. A gente pode começar sempre, né? Sempre uma natação e encontrar uma coisa que a gente gosta de fazer, que eu acho que é o mais importante, que nos dá vontade de sair para fazer exercício, né? Exato. Exatamente. Muito legal. Tô no home office aqui, meu cachorro tá enlouquecido. E eu tô vendo, tem companhia. Você sabia que tem quiropraxia para cachorro também, para animais? Sério? Meu Deus do céu. Tome, vamos para Quiro. Vou ver se ele vem aqui, eu mostro ele aqui em Osório tem agora. Que legal. Mas não sei o que faço, quem faz é uma veterinária. Olha só, nunca imaginei. O Tommy, que é o meu cachorro, deixa eu ver se ele vem aqui. Vem aqui, Tommy. Vem cá. Vem? Não tá muito afim. Mas ele é um idoso já, ele tem 11 anos. Mas ele ainda pula por tudo, enlouquecido, mas eu tive que adaptar uns degraus para ele, senão estava judiando as costas. Então eu digo, assim que como... raça é um maltês. Um branquinho. Porque eu falo, porque a minha é uma linguicinha, uma salsicha, e tem problema de coluna. Ela tem 13 anos e tem hernia de disco, né? Olha ela faz tratamento também. Olha só, eu digo... Porque é peso, né? Muito gordinha e falta de exercício físico, como todo mundo, né? O Tommy aqui, ele come bergamotas comigo. Ele é um cachorro razoavelmente saudável. Mas que legal. Aline, então, só para a gente fazer um filtro de tudo que a gente conversou, que foi super legal, acho que esclareceu um monte. Isso da hérnia de disco, acho que fica claro o porquê que precisa fazer atividade física, né? Precisa estimular a musculatura, porque é ela quem protege a hérnia, né? É ela quem protege o amortecimento, não só da coluna, né? Mas do joelho, de tudo, né? Tudo. Então, isso é super importante. Outra questão, que a frequência, então, ela vai ser determinada a partir da situação de cada paciente, né? Não tem como a gente dizer, vai precisar ir uma vez, vai precisar ir 2 vezes, tem que ser semanal, tem que ser mensal.
Isso vai realmente da tua avaliação, né, da avaliação do quiro, de como ele vai poder ajudar essa pessoa, né? E assim como qualquer profissão não, mas algumas profissões, né? Eu digo, assim como não é lá no consultório que a gente resolve os problemas de alimentação, né? Mas é no dia a dia da pessoa. Porque eu digo, não adianta eu entregar a melhor orientação alimentar se a pessoa não cumprir, né? Então o resultado não vai ser alcançado. E da mesma forma, tu também vai passar exercícios, enfim, situações e técnicas, né, do teu conhecimento para ajudar as pessoas em casa, né? Me lembro muito da fono também, né? Exatamente. Que a fono também orienta, tu faz os exercícios no dia da fono, mas durante toda a semana tu tem que fazer 5, 10 minutinhos de exercício, né? E isso que é qualidade de vida, né, Aline? Eu digo, é a gente formar condições, eu digo, ter práticas melhores de saúde, né? E passa por todo o nosso corpo e também pelas nossas vértebras, pelos nossos ossos, né? Então, super bacana. E outra coisa também que fica muito claro, que eu tenho muita dúvida, porque muita gente já me disse, eu não posso ir na quiro. Então, alto lá, né? Todo mundo pode ir na quiro, né? Tudo vai variar da técnica, né? Exatamente, é isso que eu falo, né? Todo mundo pode, né, fazer quiropraxia. O que o quiropraxista que vai ter que fazer é o avaliar o paciente para ver o que vai ser as melhores técnicas, né, o melhor acompanhamento. Claro que às vezes tem casos que eu acabo encaminhando um paciente ou para o médico, né, ou primeiro para uma nutri ou para um psicólogo, porque às vezes por a gente estar na área da saúde, às vezes os assuntos eles meio que se misturam, né? Eles chegam aqui com uma queixa e a gente acaba tendo que trabalhar multidisciplinar, que eu acho que é a palavra mais chave desses últimos tempos, né? Às vezes o paciente chega para mim e me questiona, eu quebrei um braço, preciso mexer, me reabilitar. Eu não trabalho com reabilitação, né? Não sou eu não faço exercício no consultório, né? Eu não vou fazer o paciente ficar levantando, movimentando, fazendo os movimentos que os fisioterapeutas fazem, porque a quiropraxia, apesar da gente ser, às vezes, comparado, né, ou confundido, a gente não trabalha com reabilitação. Apesar de eu ter feito a pós em reabilitação articular, né, e musculoesquelética, eu não trabalho visando a minha reabilitação do paciente, né? Eu trabalho visando o bom andamento da coluna, né, dos nervos que saem da coluna, porque os nervos, a gente olha, às vezes eles pequenininho ali, mas na verdade eles são enormes, né? Eles vão até lá o pé, o ciático, que é a união daqueles nervos todos lombares, vão até lá o pé, o plexo, que vão até lá a mão. Então, a gente trabalha visando esse alinhamento da coluna para que não tenha um bloqueio de informação que faça, né? Ficar formigando, ficar dolorido, perda de força, né? E não com exercício. O exercício, o que eu faço? Os alongamentos. Tu vai para casa. Esses alongamentos são os mais indicados para a gente estar fazendo para alongar essa tua fibra muscular, né? Chega aqui na outra semana, tá, e aí, fez ou não fez? Mas é porque daí tava chovendo, e daí... Bom, né? Então a tua melhora, eu queria que fosse 100%. Como é que foi? Eu senti um pouquinho. Por quê? Porque aquela dor, ela já tá ali. Ou a gente vai trabalhar, a gente vai ter que mexer naquilo ali, ou as respostas, elas vão acabar não sendo tão boas quanto a gente quer, né? Ou aliviou só um pouquinho, né? Mas e tu fez a tua parte, né? E isso, eu brinco com meus pacientes que a gente acaba criando uma certa amizade. Eu falo, quanto mais eu puxo a orelha do meu paciente, mais ele se dedica para na outra semana ele falar, não tá mais formigando, aquela dor que corria até o bumbum não tá mais ali. Por quê? Porque a gente precisa ter sempre, eu acredito, ter um profissional por trás da gente para estar nos ajudando. Isso eu falo por mim também, né? Eu tenho profissionais que por trás de mim estão me ajudando, né? A fazer um exercício, a cuidar de uma alimentação, porque às vezes é difícil a gente sozinha, né, fazer um exercício físico, sozinha trabalhar com a nossa questão alimentar. Mas se tu tem um profissional especializado para estar podendo te ajudar, para estar evitando que tu venha sofrer com esse tipo de queixa, né? Ou seja no peso, ou seja, né, nos pensamentos não muito bons, né? Ou numa dor nas costas, isso vai fazer muita diferença para o paciente, né? Então, agora no frio, o que o paciente chega para mim e conta? Nossa senhora, eu estava ficando super bem, Lina, agora veio o frio, fiquei mal. Claro, nossa tendência é o quê? Tá aqui assim, né? Enrugado, cheio de roupa e todo contraturado. Pensa como é que tá aquela nossa coluna. Ela tá com toda certeza esmagadinha lá.
vai gerar dor. Né? Então, a gente não pode ficar parado. Que também me escuta, quando eu fico com uma dor ciática que desce lá para a perna, ou dói aqui, eu fico deitado na cama 3 dias. Não, ficar deitado não é a solução, vai piorar. Agora que tu vai levantar, vai estar doendo mais ainda. Então, é importante, às vezes a gente acredita, eu vi tal lugar que se ficar parado melhora, né? Eu vi na internet um alongamento que é bom. É bom para alguma pessoa, talvez para ti não seja. Ontem uma paciente me escreveu ontem de noite, ela tá grávida, né? Mas ela me escreveu ontem de noite falando, Aline, tô mal e o que eu faço? Me passa alguma coisa para eu fazer. E ela me mandou um monte de foto de print da internet para fazer uns alongamentos. Só que eu ainda brinquei com ela, eu digo, mas e esse bebê aí em cima, uma pança enorme, né? Vai fazer um movimento? Não vai dar, né? No caso dela era porque, né, tem um bebezão ali dentro. Aquele exercício não é feito para ela, né? Vai acabar podendo machucar, né? Vai forçar, vai empurrar. Então, cada paciente tem o seu perfil, né? Que nem a dieta. Vou consultar contigo, daí vou pegar minha dieta e vou dar para minha mãe? Não, né? Cada pessoa tem uma queixa, um problema que tem que ser específico para ela. Exatamente, por isso a importância, né, Aline, até trazendo um pouquinho dessas lives que eu tenho feito com diferentes profissionais, porque eu digo assim, o quanto é importante a gente saber que existem profissionais especializados nas áreas, e eu digo que haja também uma troca entre nós, porque eu sempre falo que todas as vezes que eu escuto vocês, é eu que aprendo em primeiro lugar, porque eu digo assim, eu sou nutricionista, ponto, né? Tu é Quiro, então eu preciso saber que a tua área pode auxiliar a minha, mas eu não sei fazer a tua parte, né? Então, o quanto é importante a gente realmente se vincular nesse sentido de ajudar as pessoas, né? Acho que o que temos em comum, né? Eu, tu e com certeza todos os profissionais que eu tenho entrevistado, é justamente o fato de que todos buscam o bem-estar do paciente, né? Não o bem-estar momentâneo, né? Não a solução de agora, né? Aguda, mas sim a solução para a vida, né? A qualidade de vida, o bem-estar, a harmonia realmente com o corpo, com a mente, com a saúde, como um todo, né? Aline, então, para a gente finalizar, eu quero saber onde que a gente pode te encontrar, como é que a gente te encontra, onde que a gente te acha, para que as pessoas que tenham interesse, que realmente percebam a importância da Quiro, né? Eu já sou uma que já vou poder desmistificar, porque eu achava que era... Não achava, mas eu digo, eu realmente já tinha escutado muito mais as pessoas irem na Quiro só por causa da coluna, porque ela vai me alinhar, porque ela vai me botar no lugar. Então, não é essa coluna que vocês resolvem. É isso aí. Uma coisa que eu acho importante, aqui, né, claro, como a quiropraxia ainda ela está, né, novinha aqui, caminhando, os nossos pacientes, eles chegam, na maioria das vezes, com dor, né? Então, o paciente vem para me conhecer por dor. Sei lá, 1% vem por curiosidade. Chega no consultório e fala, eu vim porque eu vi, eu acho que eu quero isso, né? Não sabe bem o porquê. Então, o que eu sempre tento falar para o paciente, né? Quando eu estudei na Espanha, lá eles trabalham muito essa questão preventiva, que é o que eu venho trabalhando com meus pacientes, né? Porque, na verdade, como a quiropraxia é um tratamento, quando ele chega na fase aguda, né? Geralmente, até, às vezes pode ser até uma dor crônica, só que deu uma aliviada, tomou medicamento e agora veio com tudo, né? O paciente, ele me vê mais pertinho uma consulta da outra, e aí depois sim, né? Eu brinco com ele, eu digo, agora eu quero te ver na rua caminhando, sem dor, né? Fazendo exercício, mas mantenha uma regularidade. Porque o que acontece? Quando a gente tem alguma interferência, né? Quando essas vértebras estão subluxadas, que esse desalinhamentinho, e ela acaba gerando uma força maior, ela vai, às vezes, não tá doendo na hora, mas ela vai cada vez seguir apertando mais aquele pontinho e daqui 2, 3 meses pode ser que venha desencadear uma dor. Então, o que eu indico para o paciente? Dependendo, né, da nossa conversa, eu vejo paciente às vezes uma vez por mês, eu tenho pacientes que eu vejo a cada 6 meses, eu tenho pacientes que vêm a cada 45 dias. Quem já teve uma dor forte, assim, que foi incapacitante de ficar 6, 7, né, 1 ano sofrendo com aquela dor, eles começam a ter uma consciência que, se eu for lá, quando eu estiver mais tranquilo, a vértebra vai estar alinhadinha, eu vou lá, é bom, né, é gostoso. Eu tenho paciente que brinca que dá até vontade de dormir, né, tem paciente que fala que é doloridinho, né. Por quê? Porque se o paciente vem com dor, possivelmente a hora que eu aperto ali, dá aquele choquezinho, né. E aí a gente acaba fazendo o quê? O paciente começa a ver a necessidade de estar
tá com as vértebras alinhadas, né? Por quê? Porque aí não tem interferência nenhuma, o paciente não vai gerar aquela dor. Então, o paciente acaba criando um hábito trabalhando de forma preventiva, que é muito mais gostoso para o paciente não sentir dor, né? Vim aqui para manter o funcionamento pleno do corpo, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente trabalhar mais com nossa qualidade de vida, né? Eu conseguir fazer um exercício no dia a dia, eu trabalhar um dia inteiro e não chegar em casa e falar, ai, meu Deus, que dor, tô que eu não consigo mais de aguentar de dor no pescoço, dor de cabeça, né? O bruxismo atacando, fiquei irritada, senti um monte, né? Se a gente não precisa estar convivendo com esse tipo. Show de bola. E Aline, então, onde que a gente te encontra? Eu trabalho em Osório, em Santo Antônio, Osório na Clínica Integrada, em Santo Antônio na Live e em Cidreira na Cideclin. Olha só, no litoral também, aí eu fico então. pipocando aí das partes. Legal. Estou aí na região. Isso aí. E Aline, a gente pode entrar em contato contigo por telefone, enfim, tu quer deixar um telefone, uma rede social para a gente poder te encontrar? Claro, eu acho que fica mais fácil me encontrar no Face ou no Instagram, que daí lá tem os telefones das clínicas todas, ou me chama lá tanto no Face quanto no Insta. Meu Instagram é quiropraxia Aline Halp. No Face é Aline Halp. No Facebook tem a página Quiropraxia Aline Halp. Só botar lá que me encontram. Vamos encontrar. E o pessoal que ficou com dúvida, né? Mesmo assim, achou que faltou algum ponto, né? Alguma coisa mais específica, né? Da sua dor, é só me chamar lá, me conversar. Eu sou uma pessoa super acessível. Eu gosto muito de mostrar a quiropraxia para as pessoas, porque ela muda a vida das pessoas. Isso é muito importante, né? Quando a gente conhece, né? Eu, quando conheci a quiropraxia, foi em função que meu pai fez cirurgia na coluna e fazer com que meus pacientes eles vejam que a quiropraxia eles podem evitar uma cirurgia, né? Eles podem evitar algum tipo de um tratamento mais invasivo, né? Tem pacientes que têm necessidade de fazer cirurgia. Tem outros pacientes que podem trabalhar com técnicas não invasivas, né? Trabalhar fortalecimento, né? E tudo isso eu acho muito importante, porque o meu pai fez a cirurgia, né? Meu pai tem pino nas costas, a minha mãe tem, além disso, o que ela fez? Ela trabalha com a quiropraxia, né? Eles conheceram um quiropraxista, que meu pai adorou, né? Achou o máximo, disse, filha, isso é demais, né? Vem conhecer isso, né? E na época que a gente conheceu, a gente nem sabia que era um nível superior, uma graduação, né? A gente achava que era um curso. Até tu começar a ver que, opa, não, nossa, é totalmente profundo, não, né? É um estudo científico que acontece. Não é tipo, se eu não acreditar, se não funcionar, porque eu não acreditei. Não, a gente trabalha com articulação, a gente trabalha com os nervos, né? E não a mãe, a gente trabalha... Não é do além, né? É comum às vezes falar, mas isso aí é coisa de religião. Não, tu pode não ter religião nenhuma, tu vai vir pra sala, tu vai melhorar, né? A gente vai mexer até o ponto de tu sair satisfeito, né? Não ter aquela dor. Então, a gente vai mexer, a gente vai trabalhar com parte óssea, parte muscular, e o paciente ele não tem aquela necessidade, né? Então, eu acho isso muito importante a gente conseguir fazer que o paciente tenha qualidade de vida, né? Dormir uma noite boa, né? Que é a parte importante, né? Trabalhar sem sentir aquela dor, né? Para depois o paciente poder estar lá com os netos, né? Numa festa, num encontro familiar e não estar se queixando de dor, querendo ir embora, aquela coisa incomodando, né? É verdade. Então, é consciência, muita consciência, né? Que a gente precisa cuidar do corpo e da nossa mente, né? É exercício, é uma vida mais saudável, né? Então, eu acredito que isso seja muito importante para nossas articulações. Elas sofrem se a gente está não dando a devida atenção, né, para elas. É verdade. Aline, muito obrigada. Queria dizer que foi ótimo, eu aprendi um monte e eu já quero combinar contigo depois uma segunda e uma terceira, porque acho que tem assuntos super bacanas, né? Que a região maxilar aqui, que acho que interfere muito na mastigação das pessoas, então a gente pode conversar. E também sobre a acupuntura, que eu até ia te perguntar, mas a gente já está aqui há bastante tempo, então acho que a gente faz uma só para acupuntura, para te explicar um pouquinho. Mas muito obrigada por ter aceito o convite prontamente, né, Aline? E que a gente possa aí promover o que acho que é o nosso intuito maior profissional, né? Que é cuidar, que é promover a saúde das pessoas.
Foi um prazer imenso conversar contigo e que a gente se encontre aí por muitos caminhos. Amém! Vanessa, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando tu me escreveu, porque é muito bom, né? Quando 2 profissionais, eu te conhecia, mas não te conhecia pessoalmente, gostava muito do teu trabalho, achava a coisa mais legal, seguia no Instagram, e aí é muito bom quando... Então eu fico muito feliz de coração, de voltar esperando pra gente, primeiro para te ajustar, e aí depois pra gente seguir fazendo mais umas conversas aí, porque é muito importante a gente levar a qualidade de vida para as pessoas. Isso é a parte mais importante, eu acho, do nosso trabalho, né, da saúde, é fazer as pessoas terem qualidade de vida, né, serem felizes, né? Se importarem, sem dor, né? Sem ranço nenhum, né? Ser muito feliz. Eu digo, né, fazer as pessoas se importarem consigo mesmo, né? Eu digo, cuidarem de si, né? Que acho que as pessoas cuidam de todos, mas esquecem que tem um corpo para ser cuidado, né? Então tá, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês também exatamente isso. Do outro lado tenham gostado do nosso bate-papo. Qualquer dúvida, vocês sabem que a gente sempre fica à disposição e que a gente se encontre por muitos caminhos também com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.